E se eu te dissesse que o medo, esse fantasma que te paralisa, nunca teve poder real sobre você? Não por um instante. Não como algo que se pode negociar, controlar ou tolerar, mas sim como algo que você pode enterrar para sempre. Imagine acordar todos os dias sem hesitação, sem aquela voz interna que sussurra: você não é bom o suficiente. Imagine decidir com firmeza, agir sem pensar duas vezes, viver com uma confiança tão afiada que o medo simplesmente não encontra espaço para existir. Porque o medo, meu amigo, não é o seu inimigo. O verdadeiro inimigo é a rendição. O medo é natural, é instintivo. Ele apenas avisa. Ele sussurra, mas só vence se você obedecer. Cada vez que você escuta essa voz e recua, você entrega seu poder. Você troca o seu crescimento por uma sensação falsa de segurança. Você fica parado. Você sufoca. Você estaciona. Não porque é fraco, mas porque o medo te convenceu de que ficar parado é a única forma de sobreviver. Mas hoje, isso muda. Hoje, nós desmascaramos o medo. Expomos ele pelo que é: uma ilusão, uma sombra fingindo ser real. E hoje, nós o enterramos. Não com frases motivacionais vazias, mas com disciplina, com verdade, com prática, com um propósito que grita mais alto do que qualquer desculpa. Nos próximos minutos, você vai aprender como parar de fugir do medo. Vai aprender a caçá-lo. Vai aprender a ficar de pé, mesmo que as mãos tremam. A agir antes que o medo te faça hesitar. Vai aprender a construir uma mente tão disciplinada, tão poderosa, que o medo simplesmente desiste. Então, respire fundo. Dê um passo à frente e não olhe para trás. Porque hoje é o dia em que você mata o medo. Vamos ser claros. O medo nunca foi seu guia. Ele nunca foi seu conselheiro. E ele definitivamente nunca mereceu dirigir a sua vida. Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas permite que ele faça. Elas deixam o medo assumir o volante e depois se perguntam por que a vida parece estar girando em círculos. Você sente medo quando está prestes a fazer algo novo, algo arriscado, algo que ameaça sua zona de conforto. Isso não é fraqueza. É apenas o seu cérebro tentando protegê-lo. Mas aqui está a verdade que quase ninguém fala. O medo não é o que te impede. É a inação que te paralisa. Não é o medo que dói. É o silêncio que você escolhe. É o sonho que você deixa para algum dia. A maioria das pessoas está esperando o medo desaparecer para agir. Esperando se sentir corajosa. Mas essa sensação nunca chega. Porque coragem não é a ausência de medo. É a ação desde que o medo aparece. Se você está esperando se sentir pronto, vai esperar para sempre. Os que mudam o mundo, os que fazem história, sentem medo também. Mas eles andam mesmo assim. Eles entendem o segredo. Não é preciso ser destemido. Só é preciso parar de obedecer ao medo. Você pode deixá-lo no banco do passageiro, mas o volante, esse é seu. E aqui é onde tudo muda. Quanto mais você age apesar do medo, menor ele se torna. A cada movimento, você ensina seu cérebro. O medo não é um sinal para parar. É um sinal de que isso importa. Repetição reconfigura a realidade. Quanto mais você encara o medo de frente, menos ele manda em você. Você se torna algo que o medo não consegue habitar, porque você treinou sua mente para agir antes que o medo tenha tempo de te convencer do contrário. Na próxima vez que o medo apertar o peito, lembre disso. Você não precisa de menos medo. Você precisa de mais movimento. Não analise demais. Não negocie. Não pense duas vezes. AGA. O medo odeia movimento. E no momento em que você se move, ele começa a morrer.
O medo é um mestre contador de histórias. Ele cria mentiras tão convincentes, tão cheias de emoção, que parecem verdade. Mas aqui está a realidade crua. O medo é mentiroso. E as mentiras mais perigosas são aquelas que ele conta sobre você. Ele sussurra que você não está pronto, que não é inteligente o bastante, que não é digno, que se tentar, vai fracassar, que se falar, vão rir, que se sonhar alto, vai se machucar. E porque essa voz soa como a sua, você acredita. Você aceita como realidade, sem perceber que é apenas uma história repetida tantas vezes que se tornou familiar. Mas familiar não é o mesmo que verdadeiro. O medo cresce na imaginação. Ele pega um momento de incerteza e constrói um filme inteiro. Você não apenas teme uma conversa difícil, você já se vê fracassando de forma humilhante. Você não apenas hesita diante do novo, você já se imagina sendo rejeitado, falhando publicamente, sendo exposto. Você não apenas teme o fracasso, você já viveu a queda em sua mente 1000 vezes. E é assim que o medo vence. Não com verdades, mas com repetição. Quanto mais você ensaia o pior cenário, mais seu sistema nervoso acredita que aquilo é real. Seu cérebro ativa sinais de perigo, seu coração acelera, sua respiração encurta, seus músculos se contraem e, de repente, você não está mais no presente. Está preso num futuro que nem aconteceu. Mas aqui está o ponto de virada. Se o medo nasce da repetição, a confiança também. Se o medo é uma história, você pode contar uma melhor. Uma onde você fala e é ouvido. Uma onde você pula e aterrissa. Uma onde você fracassa, mas levanta, porque a mente não distingue imaginação de memória. Se você pode visualizar a derrota, pode visualizar a vitória. Se pode ensaiar o desastre, pode ensaiar a dominação. Esse é o campo de batalha. Não entus lá fora, aqui dentro. E no momento em que você para de aceitar o roteiro do medo e começa a escrever o seu próprio, você retoma o controle. Você não precisa sentir coragem para agir com coragem. Você não precisa ter certeza para seguir em frente. Só precisa parar de dar o microfone ao medo. A voz na sua cabeça é poderosa, mas não é sempre verdadeira. E a maior mentira que ela conta é que o medo é um limite. Mas não é. O medo é um sinal. É o aviso de que você está no limite do seu crescimento. E o que acontece a seguir só depende de você. O medo cresce no escuro, no silêncio, na fuga. Quanto mais você evita, maior ele se torna. Quanto mais você tenta vencê-lo com lógica, mais alto ele grita. Porque o medo não encolhe com o tempo. Ele só encolhe com exposição. E é aqui que a maioria erra. Esperam a coragem chegar antes de dar o salto. Esperam o medo sumir antes de dar o primeiro passo. Mas coragem não vem antes da ação. Ela surge por causa dela. Imagine-se na beira de uma piscina gelada. Você pode colocar o pé, sair correndo, voltar amanhã e continuar com medo. Ou você pode pular, sentir o choque, deixar seu corpo se adaptar e, em segundos, aquele medo se dissolve. Por quê? Porque você viveu aquilo que sua mente exagerou. Isso é exposição. Não é sobre ser destemido. É sobre estar disposto. Disposto a sentir o medo e ainda assim dar o próximo passo. Disposto a olhar a incerteza nos olhos e dizer: você não é o fim, você é o começo. É assim que se mata o medo. Não com fuga, mas com enfrentamento. Você se joga no que assusta. Você treina o desconfortável. Você torna o que era estranho familiar. E o que é familiar perde o poder de te paralisar. Fale mesmo quando sua voz tremer. Apareça mesmo quando suas mãos suarem. Lance o projeto, mesmo que não esteja perfeito. Faça a pergunta,
mesmo com medo da resposta. Esse é o caminho. Esse é o campo de treinamento. Porque a repetição reprograma a realidade. A primeira vez é apavorante. A segunda é desconfortável. A 10ª é rotina. A 100ª é liberdade. As pessoas que você admira, os líderes, os criadores, os gigantes, não começaram corajosos. Começaram com medo. A diferença é que eles não permaneceram ali. Eles construíram tolerância ao desconforto. Eles não fugiram da tempestade. Eles entraram nela. De novo e de novo. Até que o trovão não assustava mais. A verdade? O medo nunca vai sumir por completo. Mas você para de encolher quando ele aparece. Você para de recuar quando ele fala. Porque já enfrentou tantas vezes que agora você reconhece. É só um som, só um sinal. Ele não tem mais a última palavra. Quem tem é você. A única saída é por dentro. Pelo tremor, pela falha, pela dúvida. Você atravessa a tempestade, não porque está sem medo, mas porque sabe que do outro lado está a vida que você ainda não viveu. Se quer matar o medo, vá até a fonte. E a fonte é a sua mente, porque o medo não nasce lá fora. Ele nasce aqui dentro, nos pensamentos invisíveis, nas histórias que você conta para si mesmo. Histórias de não ser suficiente, de perigo, de fracasso. Histórias que se repetem em silêncio, moldando a sua realidade sem você perceber. Aqui vai uma verdade poderosa. Se você não treina seus pensamentos, eles vão treinar você. A mente, sem disciplina, se torna um campo de batalha, onde o medo sempre vence. Mas você não está aqui para ser dominado pelo medo. Você está aqui para retomar a sua mente, para tomar a caneta e reescrever seu roteiro. E tudo começa com uma simples, porém profunda realização. Você não é os seus pensamentos. Você é quem observa os seus pensamentos. Você é o arquiteto, o programador, o comandante. Você escolhe o que fica. Então, quando o medo sussurrar, você não está pronto, você não aceita. Você questiona. Quem disse? Quando disser, você vai fracassar, você responde, talvez, mas eu vou aprender. Você muda o roteiro. Você quebra o padrão, porque todo pensamento é uma semente. E o que você rega, cresce. Se regar o medo, vai colher hesitação. Mas se regar a coragem, com intenção, com disciplina, então a ousadia se torna seu estado natural. Isso não é positividade cega. É condicionamento mental. Da mesma forma que atletas treinam o corpo, você treina sua mente. Com afirmações que declaram seu valor. Com visualizações que mantêm seus olhos fixos no objetivo. Com repetição que torna a grandeza habitual. Você diz a si mesmo o que quer acreditar, até isso se tornar quem você é. Fale, sinta, haja, todos os dias. Eu sou calmo sob pressão. Eu ajo mesmo com medo. Eu não me encolho, eu me expando. Essas não são palavras, são comandos, e o seu subconsciente está sempre ouvindo. Mas não basta pensar, você precisa viver isso. Deixe suas ações refletirem sua nova identidade. Sua mente aprende observando você. Então, quando você age com ousadia, mesmo tremendo, seu cérebro registra. Agora, nós fazemos coisas difíceis. É assim que a identidade muda. É assim que o medo perde o controle. Não é fraqueza sentir medo, mas continuar sendo comandado por ele, isso sim é escolha. Discipline o mundo interno, e o mundo externo se dobrará a você. Proteja seus pensamentos como se fossem ouro. Interrompa as mentiras. Instale a verdade. E lembre-se,
Você sempre tem escolha. O medo pode até bater a porta, mas ele só entra se você deixar. Treine sua mente ou será treinado pelo medo? A escolha é sua. E se o medo não fosse um sinal de pare? E se ele fosse um sinal de vá? A maioria acha que sentir medo significa que deve parar, que não deve falar, que não deve tentar. Mas, na verdade, o medo é uma bússola. Ele aponta para onde sua zona de conforto termina. E é exatamente ali que o crescimento começa. Aquela pressão no peito, as mãos suando, a mente acelerada. Isso não é fraqueza. É a vida te dizendo: você está diante de algo grande. É o seu espírito reconhecendo. Esse momento é real. As coisas que mais te assustam são justamente as que mais vão te transformar. Falar em público, abrir um negócio, deixar um relacionamento tóxico, seguir sua missão. Isso não são ameaças, são portais, e a chave para atravessá-los é o movimento, não a perfeição, não a certeza, apenas ação, um passo, um avanço, mesmo que pequeno, mesmo com medo. Coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar, mesmo com ele presente. Então, quando o medo aparecer, não recue. Incline-se para frente, vá em direção ao fogo, deixe ele te moldar, deixe ele queimar suas desculpas, deixe ele virar combustível. A resistência que você sente significa que você está perto de algo real, perto do seu chamado, perto do seu próximo nível. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de dizer. O medo nunca vai embora completamente, nem para os corajosos, nem para os bem-sucedidos, nem para os lendários. O medo ainda aparece, mas eles aprenderam a conviver com ele, a seguir em frente mesmo tremendo. E é isso que os torna verdadeiramente destemidos. Não porque não sentem nada, mas porque se recusam a ser possuídos por esse sentimento. Na próxima vez que o medo bater a porta, diga: obrigado, eu vejo você, mas não vou parar. E então, dê o passo, faça a ligação, publique, diga sim, diga não, diga a verdade que assusta. Porque o momento em que você se inclina para o fogo é o momento em que o medo começa a desaparecer. E o que sobra é liberdade. Aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Você não vai se tornar destemido esperando a coragem aparecer. Você não mata o medo com sentimentos. Você mata o medo com disciplina. Motivação é um fósforo. Acende rápido, brilha forte, mas apaga em segundos. Disciplina é a chama eterna. É o motor por trás de toda a vida inabalável. Quando você treina a agir, não quando sente vontade, mas quando é necessário, você se torna perigoso. Você se torna intocável. Coragem não é um raio que cai do céu. É uma decisão, uma escolha diária. A escolha de aparecer, de fazer o difícil, de entrar no desconforto de novo e de novo, especialmente quando tudo dentro de você pede conforto. Os grandes sabem disso. Eles não esperam confiança. Eles agem, e a confiança aparece depois. Eles não esperam o medo desaparecer. Eles fazem mesmo assim. E é aí que o medo entende: não tenho mais espaço aqui. Disciplina silencia o medo porque elimina o debate. Não tem "será que eu faço?" Já está decidido. O despertador toca, você levanta. A tarefa é difícil? Você faz mesmo assim. A dúvida sussurra, você avança apesar dela. Esse é o código dos indomáveis, dos que moldam o destino com as próprias mãos. E quanto mais você age na presença do medo, mais você reprograma sua mente. Seu cérebro começa a entender: medo não é perigo. Medo é dado. E dado não te controla.
Dado te informa. Então eu te pergunto, você está vivendo por sentimentos ou por princípios? Se o medo ainda está no comando, é hora de virar o jogo. Crie rituais que blindam sua mente. Cerque-se de lembretes do seu propósito. Honre os compromissos com você mesmo. Um pequeno ato de coragem a cada dia. E um dia você acorda e pensa, por que eu deixei o medo comandar por tanto tempo? Disciplina gera consistência. E consistência te torna inevitável. Agora imagine isso. Você está no seu leito de morte. Os minutos finais da sua existência. Ao seu redor não estão só as memórias, mas os fantasmas de todos os sonhos que você não teve coragem de seguir. Todas as versões de você que você matou por medo. E esses fantasmas te encaram e perguntam, por quê? Por que você deixou o medo decidir por você? O medo não rouba só momentos. Ele rouba o seu legado. Ele te convence a recuar, a se esconder, a se silenciar, quando tudo dentro de você gritava por grandeza. Mas, e se você pudesse ver o preço real de deixar o medo no comando? E se você pudesse enxergar o futuro que ele te impede de viver? A maioria não percebe que está escolhendo o medo. Acham que estão escolhendo segurança, conforto, estabilidade. Mas o que estão realmente fazendo é enterrando o potencial que tinham, trocando impacto por conveniência, trocando legado por rotina. Vamos deixar algo claro. Ninguém lembra do homem que ficou calado. Ninguém constrói estátuas para a mulher que nunca tentou. O mundo é moldado por aqueles que estavam com medo e mesmo assim deram o passo, que levantaram, que falaram, que fizeram, mesmo com a voz trêmula, mesmo com o estômago embrulhado. Medo sempre vai te oferecer conforto, mas a sua grandeza exige desconforto, ela exige dor, sacrifício, coragem, ela exige que você escolha. O que importa mais? A opinião dos outros ou a opinião que você terá de si mesmo? No fim da sua vida, então pergunte a si mesmo agora, quando tudo acabar, o que sua vida vai dizer? Ela vai sussurrar sobre chances perdidas e arrependimentos silenciosos? Ou vai rugir como um trovão, contando a história de alguém que escolheu propósito em vez de paralisia? Ação em vez de evasão? Coragem em vez de conforto? Você não precisa saber todos os passos. Só precisa se recusar a deixar o medo escrever o final da sua história. Porque o medo é um mentiroso, mas sua rotina é a verdade. Não, é sobre um ato heróico. É sobre os hábitos que transformam coragem no seu padrão. Os destemidos não nasceram assim. Eles foram forjados na disciplina, na decisão, na dor. Todos os dias, eles fazem pequenos rituais que esmagam o medo antes que ele fale. Comece por aqui. Todas as manhãs, faça algo desconfortável. Não precisa ser grande, só precisa acelerar seu coração. Banho gelado. Conversa difícil. Aquela ligação que você está adiando. Mova-se. Corra. Caminhe. Treine. O corpo em movimento destrói a estagnação. E a estagnação é o playground do medo. Fale com sua mente. Afirmações não são bobagem, são munição. Reforce sua verdade. Diga em voz alta: eu não sou controlado pelo medo. Eu lidero minha própria vida. Ganhe a primeira batalha. Faça sua cama. Cumpra uma tarefa. Comece o dia com vitória. Isso esmaga a inércia e cria impulso. Reflita. Todas as noites, pergunte: onde o medo sussurrou hoje? E onde eu avancei mesmo assim? Isso te afia. Isso te transforma. Você não se torna inabalável evitando o medo. Você se torna inabalável encarando ele até que ele se quebre. Antes que você quebre, a vida destemida não acontece por acidente.
ela é criada. Com intenção, com repetição, com respeito radical por si mesmo. Se você quer matar o medo, não espere sentir-se pronto. Treine. Construa. Pratique uma ação corajosa de cada vez. Hoje não é só mais um vídeo. Hoje é o sepultamento do medo. Porque a verdade é essa. O medo morre quando você para de alimentá-lo. Quando você para de se curvar. Quando entende que ele só tinha o poder que você deu. E, a partir de agora, esse poder é seu de volta. Sem mais esperas, sem mais hesitação, sem mais se esconder para caber na expectativa dos outros ou nas mentiras do seu passado. Você não nasceu para viver pequeno. Você não foi feito para andar nas pontas dos pés, evitando riscos. Você foi moldado para atravessar o fogo e sair forjado. Então, este é o momento. Não amanhã. Não quando se sentir pronto. Agora, enterre o medo. Silencie a dúvida. Dê o primeiro passo, depois outro e mais outro, até que você nem se lembre mais como era ser refém da hesitação. E quando o medo aparecer de novo, e ele vai aparecer, você vai sorrir, porque agora você conhece o jogo, você venceu, você reprogramou sua mente, você recuperou sua essência. A partir de agora, o medo não tem mais voto no seu futuro. Apenas sua visão tem. Apenas sua missão tem. Então, levante-se. Endireite sua coluna. Olhe o medo nos olhos, uma última vez, e diga: obrigado pelas lições. Obrigado pela clareza. Mas agora é hora de dizer adeus. Porque a partir de hoje, você escolheu ser destemido. E isso é só o começo.